A graça e a paz, amados. Nós estamos hoje dando início ao treinamento em estudo bíblico indutivo. É uma técnica maravilhosa que o Senhor está nos dando o privilégio de treinar juntos. Nós vamos aprender tanto a fazer estudos bíblicos com pessoas que não conhecem nada da Bíblia, quanto pessoas profundas conhecedoras da palavra. Esse método, essa técnica, ela é útil para os dois grupos. E nós vamos começar, como sempre, orando, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite, que abençoe, dê a sua unção para esse momento. Que Deus abençoe esse estudo, nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que cada vídeo vai ter duas partes, uma parte teórica e uma parte prática, com uma aplicação prática. E nós vamos hoje começar com a aplicação teórica em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é uma palavra do Espírito Santo para nós. Aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. No método de estudo bíblico indutivo, nós vamos fazer um modo mnemônico de MMM, mas vamos chegar lá. A primeira coisa, ler. Nós precisamos ler. O que é ler um texto bíblico? É a simples interpretação de texto. Você saber o que está acontecendo. A gente vai chamar isso de movimento. O primeiro M será movimentos. Porque toda frase tem um verbo e você vai perguntar. A tua pergunta vai ser ao verbo. Quem, o que, quando, onde. Então, a primeira fase de um estudo bíblico indutivo é você ler o texto perguntando o que está acontecendo, até que você tenha uma visualização da cena como um filme passando na sua frente. A segunda, então, diz aqui, bem-aventurados os que leem e aqueles que ouvem as palavras. Então, o que é ouvir? Ouvir é entender a motivação de cada personagem e principalmente a motivação do Espírito Santo ao te dar aquele texto. Então, por quê? Ouvir o autor é deixar que ele fale ao teu coração. É uma fase de oração para ter a revelação de Deus. Você vai sentir, você vai entrar na pele do personagem, na pele de quem está sendo relatado ali e vai sentir o que ele está sentindo. Isso vai te acrescentar muita coisa. Nós vamos depois falar sobre como você dá mais espaço ao Espírito Santo antes do texto, como orar, como se preparar no Espírito Santo. E a terceira fase diz, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Então, guardar é pôr em prática. Qual é o objetivo, então? A pergunta que vem é, para quê? Para que Deus me ensinou isto? Então, é você fazer uma aplicação daquilo na sua vida. Isso é o mais importante. Para você poder comunicar a alguém, você primeiro recebe. E uma coisa importante é que você imediatamente ponha em prática aquilo que você está aprendendo da palavra. Você não pode deixar para depois, porque isso significa literalmente rebeldia. Você extingue a ação do Espírito Santo quando você deixa para depois. Então, recuperando, método mnemônico para guardarmos o método do estudo bíblico indutivo é MMM. Movimentos, ler o texto, motivos, você entender as motivações e mudanças. O que aquilo muda na nossa vida? Nossa primeira prática será em Lucas 19, a história de Zaqueu. História muito conhecida, mas você vai fazer um estudo bíblico indutivo hoje. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele sabia que ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos então usar a técnica do movimento. Vamos ver o que está acontecendo. Veja um filme daquilo que está acontecendo.
entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, você precisa de um dicionário para entender o que é um publicano, é um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos para Roma, que era a opressora e cobrava, tirava o dinheiro do povo judeu para dar para Roma. Então, ele era o chefe desse grupo. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Imagina um homem baixinho no meio de uma multidão, vai ter dificuldade ou facilidade? Eu acho facilidade. O baixinho passa mais fácil entre as pessoas. Mas Zaqueu era um homem rico. Eu estou visualizando um homem rico que se vestia com roupas ricas e que também era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Então, certamente que a multidão não dava espaço para o Zaqueu passar por entre eles. O que faz aqui? O verbo no verso 4. Então, correndo adiante, o verbo aqui fala que Zaqueu correu adiante, subiu num sicômoro a fim de ver quem era Jesus. Sicômoro é uma árvore, porque ele havia de passar por ali. Então, ele sobe numa árvore, olha bem, o chefe dos cobradores de impostos sobe numa árvore porque queria ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. O Senhor conhecia Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus chocou aquela multidão. Imagina a cena, aquela multidão passando, Zaqueu está em cima da árvore, as pessoas olhavam para cima, viam Zaqueu, mas Jesus parou embaixo da árvore, olhou, falou: Zaqueu, desça depressa. O que Zaqueu fez então? O verbo que tem no versículo 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu buscou Jesus e ali então, diante do amor de Jesus, chamando-o pelo nome e dizendo que ia ficar na casa dele, ele desceu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Os verbos aqui são de que as pessoas estavam rejeitando totalmente o Zaqueu, como era de se esperar. Zaqueu, por sua vez, se levantou, olha o posicionamento de Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu tinha trabalhado toda uma vida para ficar muito rico, às custas de cobrar impostos das pessoas. Mas ali, naquele momento, ele diz: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. A gente então consegue ver Jesus ali então valorizando Zaqueu, e Zaqueu, por sua vez, valorizando o fato de que Jesus o chamou pelo nome. E ali então Zaqueu dá um testemunho de que estava diferente realmente, né? E Jesus comenta isso, que Zaqueu agora poderia ser chamado filho de Abraão, ou seja, povo judeu. Agora vamos para as motivações. Por que Zaqueu procurava ver quem era Jesus? Muitas vezes, para ter respostas dos porquês, nós temos que entender o contexto. Então nós já vimos que temos que ter um dicionário para entender as palavras, para ver o texto, para ler o texto. Lemos, agora vamos ouvir o texto. Vamos deixar que o Espírito Santo nos fale. E o que está dizendo? Que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Você não pode deixar de perguntar por que Zaqueu queria tanto ver Jesus. E aí, no contexto, você tem a resposta. No capítulo 18, a partir do verso 35, você vê que Jesus estava quase entrando em Jericó e um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Bartimeu, o caso, né? Esse cego é curado e, ao mesmo tempo, ele passou a ver lá no verso 43, Lucas 18, 43. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus. Então aquela multidão que já estava com Jesus agora tinha um homem curado, um Zaqueu curado, um Bartimeu curado, e que seguia Jesus glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então o ambiente era de adoração a Jesus. Zaqueu entendeu que o Messias estava ali. Quando falava Jesus, filho de Davi, e todo o povo glorificava Jesus pela cura, estava dizendo que Jesus era o Messias. Então Zaqueu foi ver se Jesus era o Messias. Basicamente é isso. A gente pode entender claramente isso.
A próxima pergunta, então, é por que Zaqueu não conseguiu ver Jesus? Já ficou claro para nós que a multidão o rejeitava. Não, Jesus, não fique na casa desse homem, porque ele é um chefe de publicanos. Então, ele era um homem rejeitado pelo povo. Então, quando nós estamos vendo as motivações, nós precisamos entrar na pele da pessoa, na pele do personagem. E ele era desprezado pelas pessoas. No verso 4, a gente vai ver que ele correu adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele estava resolvido a ver Jesus. Por quê? Porque um homem rejeitado como Zaqueu estava resolvido a ver aquele que poderia ser o Messias. Jesus poderia mudar a sua vida. Ele estava ali disposto a mudar. Por quê? Um homem rico, chefe de publicanos, sobe numa árvore para ver Jesus, porque sabia que alguma mudança poderia acontecer. Então, colocando-se na pele dele, você sente o valor que ele deu àquele momento. Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Olha o impacto na alma de Zaqueu. A motivação de Zaqueu ao descer daquela árvore correndo. Jesus fala, desce depressa, porque eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu, e o texto fala bem claro, o recebeu. Desceu depressa e o recebeu com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria. Jesus é amigo dos rejeitados, temos visto isso já nos vídeos do Conhecendo o Autor, mas aqui a gente vê claramente que esse rejeitado valorizou a bênção de Deus na sua vida, né? E imediatamente, então, por que ele dá metade dos bens aos pobres? Por que ele agora vai restituir tudo que roubou 4 vezes mais? Por quê? Porque ele agora queria ser um novo homem. Ele estava abrindo mão tudo que ele fez durante toda a sua vida, que foi recolher impostos para ficar mais rico, para ficar cada vez mais rico. Ele agora abriu mão da riqueza. Metade da riqueza já sai agora para os pobres, e tudo que eu roubei devolvo 4 vezes mais. Ou seja, ele estava mudando o foco da sua vida, já não era mais ser um homem rico, ele agora estava com uma outra riqueza. Ele trocou toda a sua riqueza pelo Senhor Jesus. E por que Jesus declara, hoje houve salvação nesta casa? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Jesus estava declarando para aquela multidão, para aquele povo, que agora Zaqueu era filho de Abraão, ou seja, povo de Deus. Ele era chamado povo de Deus também. Vamos agora fechar com as mudanças. Mudança significa o que aquilo fala para mim, né? Nós vimos lá que nós lemos o texto, entendemos, vemos o filme, depois nós ouvimos o Espírito Santo dizendo o que está acontecendo, o coração de Zaqueu, o coração de Jesus, nós entendemos as motivações. E a terceira parte é mudanças. O que aquilo muda na minha vida? O que nós aprendemos com esse texto? Aplicação prática. Para que Deus me deu esse texto? Zaqueu tinha um objetivo na vida, era ficar rico. Ele não se importava com as pessoas, o que elas falavam dele, ele só tinha um alvo, ele queria ficar cada vez mais rico. Vivia para si, para o seu mundinho. Então, esse era o seu objetivo maior da vida. Mas quando ele conheceu o Messias, quando ele viu Jesus e viu o amor que Jesus tinha por ele, o chamando pelo nome, e ele chama você e a mim pelo nome, e dizendo que queria morar com ele, ele toca você e a mim dizendo, eu quero íntima comunhão com você. Então, ele abriu mão de tudo e colocou Jesus em primeiro lugar. Esta é a grande resposta. Nós temos 2 caminhos sempre diante de nós. Nós podemos viver fechados no nosso mundinho, para o nosso próprio umbigo, vivendo a nossa vidinha como está, com os nossos próprios projetos pessoais, ou nós podemos buscar os projetos de Deus para nós, a visão de Deus para a nossa vida. E é isso que nós vamos fazer agora, vamos estar pondo em prática. Não vamos ficar apenas ouvindo a palavra, mas vamos guardar a palavra, né? Tiago fala que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como uma pessoa que vê o seu rosto no espelho e esquece tudo o que aconteceu. Nós precisamos guardar. Então, essa terceira parte da mudança é quando eu guardo a palavra no meu coração. Não podemos ter, diante do Senhor, nada que nos impeça de receber a sua bênção. A bênção dele está ao nosso alcance.
Zaqueu experimentou toda a graça de Deus na sua vida e eu e você também queremos experimentar essa graça. A alegria com que ele recebeu Jesus é a mesma alegria que nós temos quando nós abrimos o espaço do nosso coração para que o Mestre venha dominar a nossa vida, venha realmente trabalhar no nosso coração e fazer de nós o que ele bem entender. Ele tem planos maravilhosos para nós, ele quer nos dar vida e vida em abundância. É um Pai amoroso e ele quer nos tratar assim. E nós queremos, então, abrir mão de todos os nossos riquezas. Vamos abrir mão. Vamos colocar uma única riqueza diante de nós agora, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e gera frutos na nossa vida. O Senhor quer te dar vida em abundância, a mim também, e nós estamos aqui no estudo bíblico indutivo, pondo em prática aquilo que lemos em Lucas 19, a história de Zaqueu. Cada texto da palavra tem muito para nos ensinar, e vamos estar exercitando isso, você exercite isso, pondo em prática na sua vida. Com isso, estamos terminando esse nosso primeiro estudo bíblico indutivo. Nós hoje passamos por alto uma visão do que é movimentos, motivações e mudanças. E o Senhor vai estar trabalhando na sua vida, vai estar te ensinando em cada vez que você praticar, e nós vamos em cada vídeo aprofundar um pouco mais cada um desses tópicos. Foi um privilégio estarmos estudando juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, estar dando o seu like, compartilhando, comentando, nos dando um feedback daquilo que você está usando desse texto. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, amém.